vamos ouvir. Glória a Deus, aleluia, gente. Amém, glória a Deus. Não, tá, deixa eu ligar pra colocar o fundo. Ah, não, vou ter que pôr em outro lugar, senão o carregador tá querendo. Ah, sim. Deixa ela carregando. Bezinha. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te dou, Senhor, por mais um dia estar aqui glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Tudo que estamos louvando e agradecendo é pro teu nome, Senhor. Venho aqui pedir, Senhor, usa a boca da tua serva, Pai. Coloca, Senhor, não que ela fale o que ela quer falar, Senhor, mas sim o que o Senhor quer falar, meu Pai. Que não seja o que a gente quer ouvir, mas sim o que o Senhor tem que falar, meu Deus. Toca na boca dela, Senhor. Enche ela com seu espírito, teu poder, meu Pai. Glória que traga a o Deus. maná quentinho do céu para nós nesse exato momento, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode jogar mais pra cá. Aí. Flávia, dá a Bíblia aí, Pode pôr o fundo agora. dá o celular aí. Quem tiver a Bíblia, irmãos, pode pegar a Bíblia, tá? A minha ou o seu celular, filha? Tá, na Flávia ali, ó. Tá. 2 vezes. Glória a Deus, aleluia. Vou estar lendo, compartilhando com os irmãos a palavra que se encontra no livro de Jonas, Eita, glória. no capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém. Aqueles que quiserem estar acompanhando com a gente. Se você quiser ficar com a minha Bíblia. Amém. 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 E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, olhou o navio que ia para Tarsis, pagou-o, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um o seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem o seu peso. E Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de vós, para que não parecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Ele disse: Por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que fazemos nós para que o mar se acalma? Porque o mar se elevava, ele engrossava cada vez mais. Ele disse: Levanta-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio uma grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, quanto o mar se ia abravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas, lançaram ao mar, e acessou o mar da sua fúria. Amém? Amém. A palavra de Jonas é uma palavra bastante conhecida.
bastante, já vi muitas pregações, e cada vez que eu leio ela, é como se fosse a primeira vez. A emoção que eu sinto dentro do meu coração é a mesma. A história de Jonas, ela revela para nós o tamanho da misericórdia que Deus tem conosco e como Ele age com a gente no dia a dia. Ele mandou Jonas ir fazer uma pregação na cidade de Nínive, e ele com medo, porque Jonas teve medo, ele não foi, ele resolveu não ir, resolveu fugir do pedido do Senhor, entrou naquele barco para poder sumir. Só que, irmãos, se vocês voltar bem no comecinho e prestar atenção, o tanto que essa palavra nos ensina no nosso dia a dia hoje, o quanto ela mexe com o nosso coração nos dias de hoje, quantas vezes Deus ele fala com a gente, quantas vezes ele pede para a gente fazer algo, e mesmo assim a gente é teimoso, a gente sente medo, ou a gente apenas não faz. E foi isso que o Jonas fez. Ele entrou naquele barco, ele pagou a sua passagem, ele não entrou de clandestino, e foi com aqueles homens. E quando a tempestade apareceu, quando a tempestade começou a chacoalhar aquele barco para poder tirar ele de lá de dentro, os homens, sem saber o que era, começaram a lançar coisas ao mar, começaram a lançar tudo que tinha lá para ver se o barco ficava mais leve. E mesmo assim o mar começou a ficar cada vez mais bravo, cada vez mais revolto, e assim foi. Às vezes, quantas vezes a gente comete o mesmo engano? Quantas vezes a gente abre a porta da casa da gente para pessoas, porque ninguém invade a vida da gente de qualquer jeito, mas às vezes a gente abre a porta da casa da gente para pessoas que a gente não sabe até então qual que é o chamado, o que Deus tem na vida dela. Colocamos problemas na nossa vida sem saber às vezes que é um problema. Glória a Deus. E às vezes, como aquele capitão, quando chegou lá e encontrou ele dormindo e pediu para ele clamar ao seu Deus um socorro, por medo, né, daquele barco afundar, de perder todos eles. Ele pediu para ele clamar a Deus. E quando Jonas ainda pede para ser lançado ao mar, eles ainda ficam meio redil, porque eles têm medo de estar cometendo um erro, eles têm medo de estar lançando um inocente no mar para tentar salvar a própria vida. Porém, a gente faz isso todos os dias na nossa vida. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer acolher, quer dar o do seu melhor, só que de repente não é para estar ali. Jonas não era para estar dentro daquele barco. Jonas era para ter ido cumprir o que Deus mandou na vida dele, e ele não foi. Jonas era para ter cumprido o que Deus pediu, e ele não foi. Glória a Deus. E a teimosia dele não estava levando só ele ao fundo do mar. A teimosia dele estava levando ele, a tripulação, o capitão, estava levando todos eles. E as consequências iriam ser cada vez pior se ele não tivesse tomado a decisão de ser lançado ao mar. Glória a Deus, aleluia. E você pode ver que na palavra, mesmo assim, eles pensam mais de uma vez para lançar aquele homem ao mar. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa, repensa. A gente sabe muitas vezes, aonde está o defeito, aonde está o problema. Porque você sabe, lá no fundo do seu coração, o Espírito Santo toca e te mostra onde está o problema. E você olha para o problema e pensa ainda 10 vezes se tira ele da sua vida ou não. Isso pode ser uma situação, uma pessoa, pode ser tanta coisa, né? Às vezes não é só o acolhimento de pessoas em casa, mas de situações também. Você sabe que não é certo, você sente no seu coração que não está correto,
e mesmo assim não consegue lançar o mar. Então eu venho e pergunto para vocês hoje: qual é o Jonas da sua vida? Qual é o Jonas que está escondido dentro do seu barquinho, que está fazendo ele chacoalhar a ponto de afundar, e você não está tendo força de tirar ele da sua vida? Porque nem sempre você ser boa pessoa, você querer estar em comunhão com Deus, é você trazer um problema para a sua vida. Glória a Deus. Deus não quer isso. Aleluia. Você tem que pegar e ser fiel à palavra do Senhor. Você tem que ser fiel àquilo que Deus quer na sua vida. Mas Deus também não está pedindo para você carregar o Jonas para longe. Ele não está pedindo isso para você. Então reflita hoje você aí na sua casa. Às vezes você pode estar passando por uma situação e não entender, e perguntar quantas vezes: Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não encaminham? Porque às vezes eu não abro uma porta de emprego? Ou porque o meu casamento não está andando? Por quê? O porquê? Será que de repente, se você fazer um balanço, você não vai descobrir um Jonas guardado aí no fundo do seu barco dormindo? Porque se você achar, lance ele ao mar. Às vezes a situação acontece de uma maneira que a gente não entende. E como aquele homem também não entendia o que Deus tinha na vida de Jonas, Jonas sabia. Glória a Deus. Jonas sabia qual era o seu chamado. Mais para frente, no capítulo 3, no versículo 4, fala assim, ó: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias de Nínive será subvertida. E os homens de Nínive cresceram em Deus e o proclamaram em jejum, e vestiram-se panos de saco, desde o maior até o menor. Ó, para vocês verem, irmãos, Jonas precisou fugir do seu chamado. Socorro, Senhor. Socorro, Pai. Me ajuda, eu vou ser fiel a Ti. Quantas vezes alguém não chega em você e fala assim: você tem um chamado tão lindo na sua vida, Deus quer fazer uma obra na sua vida, e mesmo assim bate o pé e tenta mudar isso, tenta se esconder, tenta correr. Até quando? Até quando você vai correr do seu chamado? Até quando você vai se esconder daquilo que Deus tem na sua vida? Às vezes a gente quer a melhora, você quer a cura, você quer um bom serviço, você quer um casamento bom, mas até quando você vai fugir de quem pode te ajudar, de quem pode te dar a mão, de quem pode te socorrer? Dessa forma, Jesus. Depois que ele estava lá dentro do peixe, que ele se viu praticamente morto, aí ele pede socorro a Deus. Por que às vezes o ser humano tem que ser dessa forma? Por que às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço? Por que às vezes a gente tem que chegar no último minuto para poder falar: Senhor, Senhor, eu estou aqui? Por quê? Por que tem que ser dessa forma? Por que às vezes você tem que perder tudo o que você ama? Por que às vezes você tem que perder tudo o que você tem na sua mão para pedir socorro a Deus? Para falar: Senhor, eu estou aqui. Faça uma reflexão nessa tarde. Às vezes você está aí triste, às vezes você está aí pensativo, imaginando. Por quê? Para de se perguntar o porquê. Para de se perguntar o que não dá certo na sua vida. Para de chorar por aquele leite que já caiu no chão. Glória a Deus, Fazer a diferença. Não faça como o Jonas. Usa a tua serva, Jonas. Sabe? Não faça como ele, não foge do chamado. Se Deus colocou algo na sua mão, vai até o fim. Ah, mas naquela cidade de Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade que ele tinha medo de ser morto. Tudo bem, ele tinha medo, ele fugiu, como às vezes a gente também faz. A gente é carne, a gente é o ser humano, a gente também sente medo. Quando o desespero bate,
Quando a dor bate, a gente sente medo. Verdade. A gente sente medo de errar, a gente sente medo de sofrer, a gente sente medo daquilo que a gente não conhece, a gente sente medo. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus. A gente tem um Deus que é gigantesco. E você é filho do rei. Glória a Deus, Se ele te aleluia. prometeu, Glória a Deus, confie. aleluia. Coloque a sua vida. Coloque a sua vida na mão do Senhor e deixa que o resto Ele fará. Glória a Deus. Ah, mas é difícil. Mas ninguém disse que seria fácil. Verdade, Jeová. Sabe? Não espera o seu barco quase afundar. Não espera você ser lançado no mar e achar que não tem mais saída na sua vida para você tomar uma decisão, para você querer fazer a diferença. Não espera você perder alguém que você ama. Não espera você perder algo que doa o seu coração ou que tire o seu sono. Não espere para você ser fiel a Deus. Porque Deus, Ele te dá o livre-arbítrio da escolha. Mas Deus fica ali esperando você clamar a Ele. Ele apenas às vezes só está esperando você clamar a Ele. Falar, Senhor, eu estou aqui. É só isso que Ele quer. Ele te dá a escolha. Mas quem tem que escolher é você. Ah, mas a minha vida é tão difícil. Parece que eu nado e sempre morro na praia. Mas será que você está nadando na direção certa? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Será que você está nadando para o lugar certo? Ou você está fugindo? Ou você está se escondendo? Quando Jonas resolveu pedir o seu perdão, mesmo sabendo que ele poderia estar morrendo naquele momento, Deus fez um milagre na vida dele. Então às vezes você está aí agora, achando que a sua vida não tem mais jeito, achando que não tem mais solução para o seu problema, que essa dor não vai passar. Mas nessa tarde eu te digo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito é um Deus do milagre. Glória a Deus. Ele é um Deus que ressuscita morto. Ele é um Deus que faz um milagre na vida daquele que busca e que procura. Então receba na sua vida nesse momento que independente do tamanho do seu problema, da sua dor e daquilo que você esteja passando nesse momento, Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus. Ele tirou Aleluia. aquele homem de dentro da barriga de um peixe para cumprir a palavra que Ele pediu. E Ele vai tirar você do problema que você está passando hoje. Glória a Deus. Ele vai liberar você desse problema. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar a Glória sua a Deus, saúde. aleluia. Independente de qualquer coisa, Ele vai fazer um milagre na sua vida nesse Glória momento. a Deus. Aleluia. Aonde você estiver ouvindo a palavra do Senhor, receba. Receba dentro do seu coração. Receba na sua vida a vitória. Porque quando Jonas, ele fez um milagre na vida de Jonas, e Jonas foi e obedeceu o que ele tinha feito. Ele não precisaria ter passado por aquele processo da aprovação se ele tivesse encurtado o caminho lá no comecinho e cumprido o que Deus pediu. Então não tome atalhos na sua vida. Não tome atalhos. Se o seu caminho é ir para Deus, vai para Deus. Não tenta fugir. Não tenta. Não coloca na sua vida aquilo que não é para ser seu. Tire o Jonas da sua vida. E se você for o Jonas, não fuja da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não Glória a faça Deus. isso. Porque quando ele chegou na cidade, como fala aqui em Jonas 3, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias de Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creiam em Deus e clamaram um jejum e vestiram-se panos de saco, desde o maior até o menor. A palavra de Jonas mostra: Deus é misericordioso. Deus, Ele usa quem Ele quer usar. E se Ele quer que você seja mensageiro da palavra de Deus. Se Ele quer que você leve a palavra, leva. Porque Deus conhece o perfil de cada filho seu. Ele conhece quem vai levar a sua palavra. Ele conhece a maneira de levar a sua palavra. E quem precisa ouvir aquilo naquele momento. Para de se perguntar: por que, Senhor?
Entrega a sua vida e espera Ele agir. Apenas aguarde e confie. Glória a Deus. Mesmo aleluia. que seja difícil, mesmo que pareça impossível, Deus vai te dar vitória. Você está aí, ó, esperando pelaquela resposta? Não se preocupa, ela vai vir. Glória a E Deus. ela vai vir na maneira que Deus quer que Aleluia, ela irmão. venha. Aquela oração que você faz à noite, aquele pedido que só o seu coração sabe, você vai receber. Mas você vai se receber no Senhor. Apenas confie na palavra Glória a do Senhor. Deus. Deus não é filho do homem para mentir. E se Glória Ele a Deus, prometeu, aleluia. Ele vai cumprir. Tanto que quando foi clamado, quando foi levado a palavra deles naquele lugar onde ninguém mais acreditava que tinha jeito, ali as pessoas se converteram. Ali as pessoas foram para um caminho de Deus. Às vezes alguém do seu lado só está esperando uma palavra sua. Só está esperando você clamar junto. Ah, mas eu estou tão cansado de orar e não ter resposta. Não canse de orar. Não canse de clamar. Adore. Glorifica. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel Aleluia. na sua vida. Deus é fiel na sua família. Deus é fiel no seu trabalho. Glória a Deus. E mesmo que Aleluia. as dificuldades venham, mesmo que as tribulações venham, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso. Independente, Deus é fiel. Deus é fiel na sua lágrima. Deus é fiel quando você sorri. Deus é fiel a todo momento. Nunca pense que você está sozinho, porque Ele está contigo. Glória a Deus. A cada Aleluia. minuto da sua vida, Ele está presente. Glória A a cada Deus. segundo do seu dia, Ele está te olhando, Ele está te cuidando. E Ele sabe o seu andar, o seu caminhar e o seu deitar. Não pense que Ele não vai estar prestando atenção no que você está fazendo, porque Ele está. Glória a Deus. Aleluia. Ai, como tá. É dessa forma. Então vigia, ore, busque. Por mais que você fale que está cansado, não se canse. Nunca se canse de conversar com Deus. Glória a Deus. Porque Ele nunca vai cansar de ouvir a sua pessoa. Nunca se canse de clamar ao Senhor, porque Ele nunca vai cansar de te ajudar. Glória a Porque Deus é aleluia. fiel. Glória a Deus. Essas foram as palavras que eu senti no meu coração e está passando para os irmãos. Eu sei que às vezes as situações da gente se encontram de uma maneira difícil, complicada. Às vezes pensamos que as coisas se tornam tão difíceis e fala, meu Deus, eu não vou conseguir, mas você vai. Não desanime nesse momento. Glória a Deus. Não desanime. A tempestade ela vem, mas ela passa. A tristeza pode durar o dia, a noite, mas o dia amanhece e a alegria volta a surgir. Apenas confie no Senhor, amém? Amém. Fiquem na Glória paz do Deus. Senhor a todos. Que Deus abençoe a cada um que está aqui participando da live, que esteja aqui escutando a palavra do Senhor. Finalizar? Cuida do seu coração, cuida da sua saúde, cuida da sua fé, porque Deus é contigo. Amém? Amém.